Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus e hoje estamos falando sobre 7 conselhos proféticos para uma vida próspera. Sim, a prosperidade verdadeira, como eu expliquei na live de hoje de manhã. Meu irmão, minha irmã, minha ovelha querida, se você não assistiu a live de hoje de manhã, assista. Assista, porque ali eu explico o que de fato é prosperidade verdadeira. Amém? Então, por favor, assista depois. Vamos agora nos próximos 4 conselhos proféticos. Depois você assiste. Não perca o que nós vamos fazer agora aqui, em nome de Jesus, ok? Então, só para relembrar, eu não vou falar tudo novamente, mas só para relembrar, antes, melhor, eu preciso falar aqui, nós estamos agora concluindo o 13º dia desta campanha de 21 dias, sim, estamos durante 21 dias orando, jejuando, clamando por céus abertos sobre as vidas. Sim, céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. 21 dias de clamor intenso. Sim, oração, jejum, um clamor muito forte por céus abertos sobre todos nós. Eu quero que você já escreva com muita fé. Escreva com muita fé aqui embaixo. Eu creio, os céus estão abertos sobre mim e sobre toda a minha família. Escreva isso. Eu creio, os céus estão abertos sobre mim e sobre toda a minha família. Amém? Essa é a primeira declaração profética que você deve fazer agora aqui. Profeta, eu estou assistindo pela televisão, não consigo escrever. Então você fale em voz alta. Profeta, eu estou no meio de um monte de gente. Fale, nem que seja em voz baixinha, mas manifeste, verbalize isso agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, já fez isso? Já quero falar aqui, você que tem sido abençoado aqui nas nossas lives, que talvez você seja alguém que está chegando agora, talvez seja a sua segunda, terceira, ou talvez até você que é a primeira vez que está aqui. Já quero convocar você. Não é um simples convite, é uma santa convocação. Nós já somos mais de 233 mil pessoas aqui. Sim, somos uma família profética, um exército profético de mais de 233 mil pessoas. Não para de crescer e não vai parar. Amém? Glória a Deus. Então, aqui embaixo, ó, tá vendo ali a palavrinha inscrever-se? Clique agora em inscrever-se, depois clique no sininho e depois clique em todas. É de graça, é gratuito, você não paga absolutamente nada. Inscrever-se, sininho e todas, está aqui embaixo, amém? No momento que você se inscreve, eu me torno um intercessor sobre a sua vida, amém? Toda santa madrugada eu oro, eu intercedo por você, por todos os inscritos, em nome de Jesus. Então, participe e não só se inscreva, mas participe das lives, amém? Estou todos os dias aqui, 6h30 da manhã, 6h30 da noite. Tá bom? Inclusive amanhã, que é domingo, eu vou estar aqui às 6h30 da manhã, tá bom? Vamos lá, gente. Número 1, só para relembrar. Número 1, tá? Primeiro conselho profético para você realmente viver uma vida de prosperidade. Prosperidade verdadeira, amém? Número 1, é entender o que é prosperidade verdadeira. Então hoje pela manhã nós falamos de uma forma muito profunda, né? Um tempo curto, mas muito profundamente sobre o que é prosperidade verdadeira. Número 2, segundo conselho profético para você viver
essa prosperidade verdadeira, zele pela sua reputação. Que isso foi tremendo, o que Deus nos revelou nesse ponto de número 2. Você precisa, depois que nós terminarmos essa live, você precisa assistir isso. E já aconselho você, não assista uma vez só, assista pelo menos 2 vezes, tome nota disso, sabe? Faça anotações, escreva, tente memorizar esses 7 conselhos proféticos para uma vida de prosperidade. Sua vida nunca mais será a mesma. Eu posso garantir isso a você, em nome de Jesus. Amém? Número 3, terceiro conselho profético para você viver realmente uma vida de prosperidade. Número 3, busque conselhos somente com quem tem autoridade no assunto. Eu expliquei isso muito bem na live hoje de manhã, não vou aqui ficar sendo repetitivo. Então, terminando essa live agora, invista esse tempo para você assistir a live da manhã. Amém? Inclusive aqueles que já assistiram, assistam de novo, tomem nota, escrevam, façam anotações, tentem gravar isso. Ou melhor, não tente, consiga, grave isso e viva isso. Sua vida nunca mais será a mesma. Número 4, vamos lá. Gente, vamos lá, são 7 conselhos proféticos para você viver uma vida de prosperidade. Todos esses 7 conselhos são de extrema importância. Amém? Número 4, estabeleça. Você sabe o que é estabelecer? Estabelecer é quando você, por exemplo, você tem um lote. Aqui no sul a gente chama de terreno. Você tem uma terra lá. O que é se estabelecer lá? De verdade, é quando você constrói algo. Um terreno, você só estabelece moradia, mesmo que seja uma moradia de férias, de momentos de lazer, de passeios, em feriados, enfim. Você só estabelece uma moradia ali quando você constrói algo. Então, quando eu digo aqui estabeleça, estou falando de construa, ok? Então, estabeleça hábitos e uma rotina saudáveis. Ou seja, hábitos e uma rotina saudáveis. Sabe, queridos, a prosperidade, ela também é alcançada através da disciplina. Então, nós precisamos desenvolver e estabelecer, construir hábitos e uma rotina saudável. Sabe, ter uma alimentação mais saudável. Não estou dizendo que você nunca vai comer, sei lá, uma pizza, um hambúrguer, um X, como existe aqui no sul, que é, não sei explicar, mas é como se fosse um hambúrguer gigante, e aí tem de várias coisas, tem de estrogonofe, tem disso, tem daquilo. E aqui no sul é muito, como é que eu vou dizer assim, é muito comum isso. Eu faço aí, eu acho que muito tempo que não como, mas por uma opção minha, né? Quando eu falo muito tempo, é muito tempo mesmo, muito tempo. Mas não quer dizer que você eventualmente não vai comer essas coisas, mas estabeleça hábitos saudáveis. Procure, sabe, comer junto com a refeição. Não é você vai comer só salada, só alface, só tomate, só cenoura, só brócolis. Não, você vai inserir isso na sua alimentação. Não é que você nunca mais vai comer frituras. Não, você vai comer, mas de vez em quando. É muito gostoso. Imagina um pastel, imagina comer como é que é? O pastel da Tatá, né, do meu querido amigo, o Claudinei. Mas não dá para comer todo dia, infelizmente. Por mais saboroso que seja, não dá. Assim como não dá para comer quantidade de carne todos os dias. Sabe? Quantidades e mais quantidades. Gente, a Bíblia diz que em todas as coisas, nós temos que ser conhecidos pela nossa moderação. Então nós temos que ser moderados, inclusive no se alimentar. Então esses dias tinha uma pessoa que eu estava num aparelho, aí essa pessoa estava junto com o seu personal ali, ou personal, e ele estava treinando ali e tal, e ele disse assim, porque eu não estou conseguindo ter resultado, porque não sei o que e tal, porque na verdade eu venho para academia para poder comer, eu treino para poder comer. Eu olhei para o lado e disse assim, mas deixa eu dizer uma coisa, na verdade, a gente tem que comer para poder treinar, e não treinar para poder comer, senão você nunca vai ver resultados reais. Profeta, mas então a pessoa vai para a academia porque ela está querendo só estética? Não, mas é que quando tudo está andando bem, a estética começa a mudar.
Quando tudo interiormente está andando bem, o exterior começa a ter uma nova forma. Então, vamos lá. Nós não estamos falando de estética, nós estamos falando de qualidade de vida. Porque uma alimentação melhor proporciona um sono melhor. Um sono melhor, ele é um sono reparador, ou seja, no outro dia você vai produzir mais. Tem gente que acorda irritado e acha que é o demônio, acha que é o diabo, mas não, foi a noite que você escolheu ficar olhando filme, série, televisão, assistindo vídeo na internet, videozinho disso, daquele outro. Ou pelo fato de ter, por exemplo, eu sou um amante do café preto, eu tomo sem açúcar. Mas nós temos que entender que existe um limite e existe também um horário adequado. Né? Tem pessoas que dizem, não, eu não tenho problema, eu tomo um cafezinho tarde da noite, eu vou lá e durmo normalmente. Eu quero dizer que isso, na verdade, isso não é normal, tá, gente? Isso é uma qualidade ou uma característica que o seu corpo desenvolveu, o seu organismo, mas o normal, porque o café ele contém cafeína, tudo que termina com ina é um estimulante. Então, a cafeína, ela é um estimulante e estimula o quê? Ela estimula para que ela serve como um bloqueador do sono. Então, não é um hábito saudável tomar quantidades enormes de café, por mais saboroso que seja, e estão trazendo muitos ensinamentos agora, estudos, dizendo que o café ele é saudável numa determinada quantidade. Gente, até água potável, até numa quantidade em demasia, pode dar problemas até cerebrais. Então, nós temos que desenvolver hábitos e uma rotina saudável. Falando de rotina, procure, não estou dizendo que agora você não vai mais poder, nunca mais, ficar até mais tarde com os amigos, nunca mais vai poder assistir um filme com a esposinha, com o maridão, até mais tarde. Não, não é isso. Mas você fazer de uma rotina o dormir tarde, isso faz muito mal para o organismo. Porque existem enzimas que elas são estimuladas pela escuridão, pelo local escuro, ou seja, é por isso que Deus faz o sol dar essa voltinha para a gente ter um momento de luz e um momento de escuridão. Porque na escuridão, no escuro, enzimas são potencializadas, são ativadas dentro de nós, que produzem o sono, que induzem a um sono profundo, que repara o cérebro, repara as células. Gente, o nosso corpo precisa trabalhar enquanto dormimos. Então tem partes do nosso corpo que não trabalham enquanto nós não dormimos. Então, repito, não é que você nunca mais vai poder fazer um passeio, dormir bem tarde, ficar com os amigos ali, comemorando, cantando louvor, orando, participando de uma vigília. Claro que vai, mas a sua rotina precisa ser buscar dormir mais cedo. Outra coisa, para acordar mais cedo. Por outro lado, existem enzimas, existem substâncias no nosso corpo que só são ativadas quando somos expostos à claridade do sol do amanhecer. Então, existe um porquê de Deus ter feito isso, gente. Existe um porquê de nós termos a noite para dormir e o dia para trabalharmos, para vivermos, para brincarmos, para descontrairmos, enfim, para tudo. Repito, não estou dizendo que nós vamos agora nos tornar pessoas bitoladas. Não, mas a nossa rotina padrão precisa ser uma rotina saudável. Outra coisa, dentro de uma rotina saudável, procure se exercitar, procure alongar o seu corpo, seus músculos. Gente, o alongamento ele produz lubrificação nas juntas. Às vezes a pessoa está toda doída, por quê? Porque ela não faz o exercíciozinho básico. Ou então ela trabalha muito com exercícios braçais, mas ela não se alonga, ela não, sabe? Então, construa hábitos. Ah, mas onde é que eu vou aprender? Eu não tenho dinheiro para pagar um personal. Tem tanto material na internet, gente, para você aprender a fazer ali alguns exercíciozinhos básicos de alongamento, de mobilidade. Gente, porque a idade vai chegar para todos nós. Eu faço hoje tanto exercício, primeiro, porque eu gosto. Segundo, porque eu tenho que ter saúde para poder pregar até o último batimento do meu coração. Então, eu quero poder ter o momento da minha melhor idade. Quando é a melhor idade? Quando somos mais maduros. E daí a gente tem uma experiência tremenda. Mas, às vezes, o que adianta a gente ter tanta experiência, mas o nosso corpinho está todo travadinho, gente.
Então é importante, se você já está assim, gente, tem relatos, histórias, vídeos de pessoas que começaram a fazer isso depois dos 70 anos. Logicamente, exercícios bem leves, exercícios até mais isométricos, sem peso. Então nós temos que entender, queridos, que na verdade, nós é que optamos muitas vezes por uma alimentação que não é saudável, por hábitos que não são saudáveis, por uma rotina que não é saudável. Não, a profeta, eu sou assim, eu sou noturno. Não, talvez você tenha desenvolvido uma capacidade de invadir um espaço que não era para invadir. Só que o problema, sabe qual é que é, gente? É que a conta disso um dia vai chegar. A conta de não dormirmos bem, a conta de não nos alimentarmos bem. Eu lhe pergunto, você quer pagar essa conta? Porque o detalhe é o seguinte também. Tem muita gente que tenta colocar essa conta nas paletas do diabo, nas costas do diabo. Não vai funcionar. Talvez o diabo tenha tentado lhe influenciar durante uma vida inteira para você ter hábitos ruins, para você ter uma rotina ruim, porque ele queria que você colhesse algo ruim lá na frente. Então, estabeleça. Não, eu vou começar a dar uma caminhadinha de 15 minutinhos na volta aqui do nosso lote, né? Dentro do meu quintal, 15 minutinhos. Claro, não caminha só para um lado, né? Como é um espaço curto, não, bom é você caminhar um tanto para um lado, um tanto para o outro, para equilibrar peso, coluna, né? Desenvolvimento de musculatura de pernas. Então, mas procure fazer isso. 15 minutinhos, depois aumenta para 17, depois aumenta para 20. Depois, quando você estiver fazendo ali 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, meia horinha de caminhadinha, depois vai ali, alonga um pouquinho, alonga as costas, os braços, as pernas, né? Mexe ali o quadril. Você vai ver, você vai me agradecer, dizendo, profeta, Deus está tocando meu corpo, eu estou até mais viva. E se eu lhe disser que daí não vai ser Deus? São os seus hábitos, claro que Deus vai abençoar, mas o hábito, gente, não adianta, não dá pra gente querer forçar a natureza de forma contrária e querer ter resultados extraordinários. Então, estabeleça hábitos e uma rotina saudável. Gente, tem muita gente, mas quando eu falo muita gente, estou falando de muita gente que tem ou assistido as lives aqui, aprendido sobre isso e já perderam 15 quilos. Conta aí para nós se você já perdeu peso só daquilo que você tem ouvido aqui, que eu tenho trazido em cima da palavra de Deus. Ah, profeta, mas isso que o senhor está pregando não tem fundamento. A Bíblia diz que o exercício para pouco é proveitoso. Claro que naquela época era para pouco proveito. Porque aqueles homens, eles caminhavam às vezes jornadas de 2, 3 dias, isso era normal para eles. Era o dia inteiro caminhando, depois umas refeições ali leves, depois uma refeição talvez um pouquinho mais reforçada à noite, dormiam cedo, acordavam muito cedo, pé na estrada de novo. Para que um homem desse, uma mulher dessa ia fazer exercício? Se às vezes passava um dia inteiro caminhando. Hoje em dia, gente, tô falando, hein? Às vezes a pessoa mora dentro de um condomínio. E agora nos condomínios tem aqueles mercados que aquilo ali é uma bênção. Ajuda, auxilia, né? Agiliza muita coisa. Só que às vezes a pessoa teria que caminhar 100 metros. Ela pega o carro. Ela pega a bicicleta. Ah, mas a bicicleta é bom porque ajuda a carregar. Beleza, tudo bem. Mas às vezes a pessoa está fazendo porque ela tem preguiça de caminhar. Meu irmão, pelo amor de Deus, espanta essa preguiça e mexe esse corpo. Você vai ver resultados que você mesmo vai agradecer. A você mesmo por você ter começado. Amém? Número 5, conselho profético de número 5. Mantenha o foco, mesmo em meio às contrariedades e à falta de apoio. Vamos lá de novo. Mantenha o foco, ou seja, você traçou uma meta, Deus lhe deu um propósito, Deus lhe estabeleceu algo para você fazer. Mantenha o foco, mesmo em meio às contrariedades e à falta de apoio. Talvez sua esposa não esteja lhe apoiando, talvez seu marido não esteja lhe apoiando, talvez seus filhos não lhe apoiem, talvez nenhum deles lhe apoie. Talvez ainda tenha vozes contrárias na sua volta. Vamos lá, se Deus lhe deu uma visão, você precisa avançar. E vou dizer mais, não se demore em começar esse avanço. Não se demore em dar o primeiro passo. E deu o primeiro passo, deu o segundo, deu o terceiro, deu o quarto, deu o quinto. Não pare, mantenha o foco, mesmo que você esteja em meio a muitas contrariedades, mesmo que você esteja em meio a um
total ou uma total falta de apoio. Profeta, ninguém está me apoiando. Eu lhe pergunto, alguém apoiou José? Não, vamos lá. Alguém apoiou José? Ninguém apoiou José, gente. Ninguém deu colher pro cara. Nem uma colher de chá. Nada. Só, desculpa a expressão, só ralaram com o cara. Só traíram o cara. Mas ele não perdeu o foco. Onde é que ele foi parar? No governo sobre todo o Egito. Abaixo de Faraó. Não tinha ninguém que mandasse mais do que José. Por quê? Porque José não perdeu o foco. José não perdeu o foco. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eram 7 conselhos proféticos. Eu vou liberar mais um aqui agora. A partir de agora são 8. Vamos lá. Junto com esse de José. Tá? Vou fazer como se esse então agora fosse o 6º. Escolha perdoar. Escolha perdoar. Vamos lá. Quem não perdoa, automaticamente se torna uma pessoa rancorosa. Quem não perdoa, automaticamente se torna uma pessoa amarga, azeda, estressada. Eu lhe pergunto, você conhece alguém que é próspero? Lembrando que eu expliquei o que é prosperidade na live de hoje de manhã. Prosperidade é você ter na sua casa um território de paz, não um campo de batalhas. Ter prosperidade é ter boa reputação na praça, ter um bom nome. Como eu citei, né? O bom nome mais vale do que as muitas riquezas. Provérbios diz isso. Então nós temos que entender esses princípios. E o do perdão é um princípio que não tem como ninguém quebrar. Então eu lhe pergunto, você conhece alguém que é próspero de verdade? Próspero, não estou falando de rico. Estou falando de próspero. Que não seja um perdoador. Ou seja, pessoa rancorosa, pessoa rabugenta. Isso não é prosperidade, gente. A pessoa até pode se tornar rica, mas ela não é próspera. Nós estamos falando desde hoje de manhã sobre prosperidade. Prosperidade é a definição bíblica para isso. Se você quiser olhar no dicionário bíblico de Almeida, que é da tradução, né, da ARA, da Revista Atualizada, da Revista Corrigida, João Ferreira de Almeida, no dicionário de Almeida, você vai ver que prosperidade é a condição de se viver bem. Condição de se viver bem. Condição de se viver bem. O que é uma pessoa que realmente é próspera? Ela é uma pessoa feliz, gente. Ela é uma pessoa que ela vive um ambiente de paz. Sabe, as pessoas fazem mal para ela, mas ela releva aquilo. Ah, não, ele não sabe o que está fazendo. Jesus fez isso pendurado naquela cruz, gente. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Escolha perdoar. Por isso que eu toquei sobre José. Esse aqui é um plus, tá, gente? Era um 7. Esse aqui está virando o 8º, claro, no lugar do 6º, né? Mas eu ainda vou falar o 6º que vai ser o 7º e o 7º que vai ser o 8º, ok? Eu lhe pergunto, José, ele perdoou ou não perdoou? Gente, ele escolheu perdoar. Porque os próprios irmãos dele puxaram o tapete dele. Chegaram no tapetinho, olha. Gente, os irmãos dele traíram ele de uma forma tão terrível. Chegaram a pensar em matá-lo. José ouvindo aquilo tudo, lá de dentro daquele poço, daquela cisterna. Mas José decidiu perdoar, gente. José decidiu perdoar. Por isso ele foi próspero. Não estou falando de rico, estou falando de próspero. Então escolha perdoar. Porque quando você perdoa, você está liberando. Quando você libera, você é liberado também. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Essa palavra no grego, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos. A palavra perdão é apolu, liberar. Então, se você não libera, você não vai ser liberado. Entenda que a palavra da prosperidade no grego é parnassá. Ou no hebraico? No original, gente.
Parnassá é a autorização para prosperar. Então, como é que eu vou ser autorizado a prosperar se eu estou prendendo pessoas? Porque eu decidi não perdoar. Ah, profeta, mas o senhor não sabe o que me fizeram. Não, vamos para a palavra então. Eu não sei o que lhe fizeram, mas olha o que fizeram com José. Ele decidiu perdoar. Por isso ele prosperou. Olha o que fizeram com Jesus, gente. Gente, enquanto Jesus estava sendo crucificado, com certeza, naquela multidão que ficava gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Salve a ti mesmo. Você não é o rei dos judeus, por que você não desce dessa cruz? Salva-te. Eles ficaram ali ainda tirando onda da pessoa de Jesus. Você pode ter certeza que muitos dos que estavam ali zombando de Jesus eram parentes de coxos, de cegos, de paralíticos que foram curados por Jesus. Muitas vezes você chegava numa cidade, tinha 300 pessoas, 500 pessoas. No final era quase todo mundo meio parente, gente. Então certamente tinha pessoas ali que estavam gritando para crucificar Jesus, para matar Jesus, que tinham tido parentes que tinham sido curados por Jesus. Jesus sabia disso. Jesus tinha consciência disso. Jesus estava vendo a ingratidão deles. Mas mesmo assim, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Escolha, decida perdoar hoje. Você vai ver a liberação que você vai ter da parte de Deus. Amém? Agora então é o sexto, que na verdade agora virou o sétimo. Não dê importância às críticas. Você quer ser próspero? Pare de ficar dando ouvidos para as críticas. Você quer ser próspera de verdade? Pare de ficar dando ouvidos para quem só tem tempo para criticar. Deixa eu dizer mais. Quem usa o seu tempo para produzir algo, não tem tempo para ficar criticando os outros, ficar falando mal dos outros. Vou dizer mais, as críticas virão, não importa o que você faça. Você pode ser a melhor pessoa da terra, vão te criticar. Alguém vai criticar você. Principalmente quando você começar a prosperar. Quando você começar a prosperar, e eu declaro que agora, as pessoas vão te criticar. Escute isso, algumas das críticas até serão construtivas. Elas vão lhe ajudar a corrigir, talvez, erros que você cometeu no processo, talvez sem querer. Muitas dessas críticas vão corrigir processos internos dentro do grande processo, deste grande propósito. Algumas críticas vão lhe ajudar. Mas eu vou dizer uma coisa, a maioria das críticas é fruto de inveja. Aí eu lhe pergunto, você vai dar ouvido ao invejoso ou você vai dar ouvidos para a palavra de Deus, que lhe impulsiona, que lhe empurra, no bom sentido, para você continuar avançando? Eu lhe pergunto, você vai perder tempo tentando agradar a todos? Ou você vai fazer o que você tem que fazer, mesmo que os críticos comecem a se manifestar? Eu vou repetir aqui, mesmo que você faça tudo perfeito, vão te criticar. Prova bíblica, Jesus foi o homem perfeito. Jesus teve o procedimento perfeito em todas as coisas. Eu lhe pergunto, deixaram ele em paz ou criticaram? Gente, criticaram Jesus para tudo, em tudo. Ele curava, estava sendo criticado. Ele não curava, ele era questionado. Ele abraçava os leprosos, criticavam. Ele abraçava as prostitutas e meretrizes, era criticado. Se fosse algum outro que fizesse isso, seria aplaudido. Sempre que nós estamos carregando uma unção de Deus, vai aparecer muito mais críticos do que quando nós não estamos carregando essa unção. Queridos, recentemente fui chamado, agora já nem sei se foi essa semana, fui chamado de feiticeiro aqui, gente. Tu é um feiticeiro, tu é um falcatrua. Que feitiçaria é essa que tu faz? Estou tentando fazer tudo certo, gente. E mesmo assim estou sendo chamado de feiticeiro. Quantas pessoas já disseram que eu deveria ser preso por estar enganando as pessoas? Eu quero saber onde eu tenho enganado as pessoas, onde eu tenho defraudado as pessoas, onde eu tenho roubado as pessoas. Eu nunca nem oferta eu não peço. Não peço nem que faça voto. E quero, inclusive, todos os votos que estão sendo feitos
estão no altar do Senhor, mas eu nunca pedi. São pessoas que estão expressando a sua fé. São expressões de fé. Eu não vou proibir ninguém, porque eu sei também que Deus responde. E de fato, toda hora chega testemunho. Profeta, eu fiz um voto e Deus fez isso. Profeta, eu estava assim, fiz um voto, Deus fez isso. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou proibir as pessoas de manifestarem a sua fé? De jeito nenhum. Vou proibir porque estão me criticando? Pode criticar, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o coração de quem está fazendo voto. Então deixe os críticos com as suas críticas. Amém, amados? Não dê importância às críticas. Agora eu vou falar o conselho de número 7, que agora virou 8, né? Vamos lá, esse aqui eu gosto muito de finalizar com ele. Talvez você ache até repetitivo, mas tem muita gente, às vezes madura, caindo nesse aqui. Número 7, seja constante e perseverante. Seja constante e perseverante. Gente, não existe prosperidade sem perseverança. Não existe. Vamos lá, prosperidade, a unção da prosperidade, ela cai do céu. Agora, a consumação e a confirmação desta unção de prosperidade, ela vem no dia a dia. Quando você faz o quê? Vamos lá. Quando você entende o que é prosperidade, quando você zela pela sua reputação, porque não adianta Deus derramar uma prosperidade inacreditável sobre você, se logo ali na frente você mesmo vai estar queimando o seu nome. Eu vou repetir, Provérbios fala que mais vale o bom nome, ou seja, a reputação, do que as muitas riquezas. Gente, as muitas riquezas não trazem uma boa reputação. Agora, uma boa reputação, ela abre portas. Ela abre portas. Uma boa reputação abre portas. Queridos, eu estou morando nessa casa onde eu tenho um estúdio aqui, está fechando 9 anos. Eu não tenho contrato. Eu assinei, a dona, por confiar em mim, não assinou, nunca assinou o contrato. Pergunta para ela se alguma vez eu atrasei um dia o aluguel. Não. Ah, mas profeta, o senhor nem contrato tem. Aí eu pergunto, o que mais vale é o papelzinho com uma assinatura que uma caneta faz? Ou o meu nome que está escrito ali? Zele pela sua reputação. Busque conselho somente com quem tem autoridade. Estabeleça hábitos e uma rotina saudável e seja constante nisso. Não adianta, come um dia bem, depois o resto da semana, desculpa a expressão, desculpa a brincadeira, parece uma draga para cima de tudo. Não vai ter saúde. Não vai ter saúde, não vai. Ah, profeta, eu estou com sobrepeso, mas eu fiz um monte de exames e está tudo certo. Não está. Pastor Luciano Subirá, que é meu amigo, gente, quando ele estava no auge do peso dele, uma mulher de Deus confrontou ele. Luciano, né? Pastor Luciano, mas ela chamou assim, Luciano, quando é que tu vai parar com isso? Parar com o quê? Olha o teu tamanho, querido. Olha a mensagem que tu tem da parte de Deus e olha o teu tamanho, tu está acabando com a tua vida. Não, eu fiz exames e eu estou muito bem. E de fato, naqueles exames, só que aí, quando ele foi ver, foi estudar, foi se informar, tinham muitos outros exames. Quando ele fez esses exames, estava tudo assim, ó, desregulado. Então eu estou falando em cima da experiência desse homem, que é um amigo que eu tenho, um amigão. Até na academia já fomos algumas vezes juntos. Hoje, depois que ele corrigiu a vida dele, pensa que é uma qualidade de vida, ele mesmo fala, uma qualidade de vida que ele não conhecia. Então, por que eu estou tocando em tudo de novo? Porque não adianta começar essas coisas e simplesmente não manter perseverança, não manter constância. Tipo, não dê importância às críticas, daí fica por um tempo sem dar importância, de repente se atira no chão. Ah, porque estão me criticando? Porque estão falando mal de mim? Eu lhe pergunto, o que importa de fato diante de Deus? As mentiras que estão contando ou quem de fato você é diante de Deus? Então, gente, o mentiroso vai dar conta da mentira dele. Você vai dar conta daquilo que você está fazendo ou talvez deixando de fazer porque estão lhe criticando. Avance, conquiste, prospere. Seja constante. Não existe prosperidade sem perseverança. Gente, muitas pessoas começam muito bem, mas por empolgação. E aí desistem nos primeiros, ou às vezes no primeiro desafio. Escreva aqui embaixo, escreva com fé, com muita fé. Eu serei constante em todos os meus caminhos.
eu serei constante em todos os meus caminhos. Sabe o que a Bíblia fala? Abra a sua Bíblia e eu vou tentar encerrar agora no livro de Tiago. Abre lá junto comigo. Eu não tinha anotado, mas eu sei ele de cor, mas eu quero ler para você ver aqui. Olha o que... Meu Deus. Meu Deus. Escute. Não suponha... Não, perdão. Peça com fé. Peça com fé. Está falando de sabedoria, né? Peça com fé. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que oscila. Esse homem, uma hora crê, outra hora não crê. Uma hora avança, outra hora recua. Você está ouvindo isso? Não suponha esse homem, essa mulher, que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre. De dois ânimos, né? Ou uma hora está muito animado, outra hora não está. Inconstante em todos os seus caminhos. A Bíblia está dizendo que quem não é constante não vai receber nem de Deus. Nosso Deus é um Deus bondoso, amados. Até mesmo um Deus bondoso não vai abençoar o que não tem constância. Porque fere um princípio bíblico da perseverança, da constância. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus, então, seja constante, seja perseverante, porque Deus vai lhe abençoar de forma tremenda. A Bíblia diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desanimarmos. Seja constante, mantenha-se firme, mesmo que os frutos ainda não sejam visíveis. Preste atenção nessa frase, quero que todo mundo escreva hoje. Escreva isso aqui, ó. A semente que eu planto hoje, com constância e fé, vai gerar uma colheita extraordinária. As sementes que eu planto hoje, com constância e fé, vão gerar uma colheita extraordinária. De novo, a semente que eu planto hoje, com constância e fé, vai gerar uma grande e extraordinária colheita. Amém, meus amados? Gente, já avancei muito no tempo, preciso orar por você agora. Vamos orar? Vamos orar então. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por tantos ensinamentos, Pai. Obrigado, meu Deus, porque tudo que foi derramado no dia de hoje, meu Deus, é um tesouro de valor imensurável. Pai Santo, Pai querido, eu oro por cada uma das minhas ovelhas queridas e eu declaro, meu Deus, a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua blindagem. Meu Deus, blinda as minhas ovelhas queridas, Pai. Meu Deus, prospera cada um desses homens, cada uma dessas mulheres, meu Deus, que todos venham a verdadeiramente fluir em uma vida de prosperidade verdadeira, não só ganhar dinheiro, não só se tornar ricos, mas pessoas que vão viver em um ambiente de paz, de tranquilidade, um ambiente de conquista, de avanço, um ambiente de felicidade. Pai, eu abençoo cada uma das minhas ovelhas queridas e eu declaro, meu Deus, que esta noite de sábado, o dia de amanhã, esse domingo, meu Deus, essa semana serão dias de um grande avivamento, de uma grande visitação da Tua parte. Pai, eu abençoo cada uma dessas pessoas, cada uma das minhas ovelhas queridas. Eu declaro, meu Deus, vida de vitória. Eu declaro vitória. Eu declaro prosperidade verdadeira em cada vida, em cada ovelha querida. E se você recebe da parte de Deus, escreva aqui embaixo: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, minhas ovelhas queridas. Uau, avançamos bastante no tempo, mas foi muito tesouro do céu. Amanhã, 6:30 da manhã, estaremos ao vivo aqui para abençoar você. Depois, às 10 horas, temos culto. Depois, 7 da noite, participe dos nossos cultos, participe das lives, se inscreva, é de graça, é gratuito, você não paga nada, só clicar aqui em inscrever-se, sininho e todas. Amém? Amanhã estaremos juntos, segunda-feira, 6:30 da manhã. Que todos sejam abençoados, sejam prósperos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a paz de Cristo. Tchau, tchau.